1893, em resposta à criação da organização alemã de venda de carvão Rheinisch-Westfälisches Kohlensyndikat, um grupo de empresários holandeses que atuavam no comércio do carvão alemão decidiu se unir. Em abril de 1896, eles fundaram a Steenkolenhandelsvereniging, Associação do Comércio de Carvão em português, hoje SHV. Dentre os fundadores e únicos acionistas estavam a H.A. van Beuningen, da Companhia Ferroviária Central dos Países Baixos, e a empresa comercial Van Vlissingen in Stuart. A logomarca da companhia foi inspirada nas armas de Utrecht, onde inicialmente ficavam os escritórios da SHV na Holanda. Filiais foram abertas em Amsterdã e Roterdã em 1897 e 1902. A SHV recebeu o direito exclusivo da venda de carvão da Westfália, transportado por ferrovia, e em 1904 recebeu também os direitos exclusivos do transporte de carvão em navio da área do Ruhr, na Alemanha. A SHV inovou na distribuição de carvão, construindo em 1904 o primeiro transportador mecânico e em 1908 o transportador por elevador. Alcançou a capacidade de carga de 1.200 toneladas de carvão por hora, 10 vezes mais que a concorrência. Além disso, a SHV foi a primeira a utilizar pontes terrestres para carga e descarga de carvão. Em 1924, a SHV passou a exportar carvão e o comércio exterior tornou-se fundamental para os negócios. A SHV se tornou majoritária na SSM, principal empresa holandesa de comércio de carvão inglês no atacado, e com isso ganhou uma fatia elevada desse mercado nos Países Baixos, passando a ter a maioria dos canais de distribuição. Em 1913, a SHV já havia criado a Companhia de Investimentos Unitas para participar em empresas industriais, tais como Hugovens, ACU e KLM. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria das instalações da SHV foi destruída ou confiscada. Depois da guerra, mesmo com o comércio de carvão enfrentando dificuldades, uma forte recuperação da SHV foi empreendida e, graças a uma política cuidadosa anterior à guerra, a SHV ainda dispunha de reservas financeiras consideráveis. A década de 50 trouxe uma mudança de combustíveis sólidos para líquidos. A SHV começou a vender derivados de petróleo pelos canais de distribuição de carvão sob o nome Trading e estabeleceu o primeiro posto de abastecimento nos Países Baixos. A SHV incorporou sua frota de transporte de carvão do Reno à subsidiária Nederlandse Rijnvaartvereniging e iniciou o transporte de petróleo e artigos a granel. Nos anos 50, a família Ventnor van Vlissingen tornou-se a principal acionista da SHV. E em 56, substituiu o nome Trading para PAM. A SHV, com muitos postos de combustível da PAM nos Países Baixos, na Alemanha e Áustria, começou a vender cilindros de GLP para uso doméstico com a marca PAM. A SHV adquiriu ativos de petróleo na Áustria e na Itália e participou em uma companhia de abastecimento de petróleo em Brunsbüttel, na Alemanha. Com a junção entre SHV e Caltex, o nome PAM mudou para Calpam. A partir daí, o óleo para aquecimento domiciliar, assim como o GLP e outros derivados de petróleo, passaram a ser vendidos no Benelux com a marca Calpam. A SHV adquiriu ativos na indústria petrolífera dos Estados Unidos e participou no desenvolvimento do petróleo e do gás natural nos Países Baixos através da Diaz, uma empresa fundada no início dos anos 60. Com a queda no uso do carvão, a SHV diversificou suas atividades. A SHV tornou-se ativa na distribuição de bens de consumo, instalações técnicas, indústria da construção e comércio de navios e equipamentos técnicos. Os anos 70 foram de expansão geográfica.
Em 1968, a SHV abriu a sua primeira loja macro em Amsterdã. Obteve uma participação minoritária em vários países nas lojas Metro e investiu em empresas de varejo de bens de consumo. Em 1975, adquiriu a empresa americana de reciclagem de metais, David J. Joseph Company. A SHV comercializava equipamentos técnicos através da GEVEC, que abriu o seu capital em 1983. A SHV assumiu o controle de companhias de instalações técnicas integradas ao conglomerado Group Technical Installation, GTI, que também abriu o seu capital em 1983. A SHV iniciou várias joint ventures em companhias na área de transporte de artigos secos a granel. A Europees Massagoed Overslagbedrijf era a maior companhia do mundo nesse setor, com instalações para navios de até 250 mil toneladas. A SHV obteve uma grande participação acionária no transporte pelo rio Reno. A empresa Europees Waterweg Transporten transportou cerca de 10 milhões de toneladas por ano de produtos a granel nos rios Reno e Ruhr. A SHV cresceu de 5 mil funcionários em 1968 para 34 mil em 1973. Na década de 80, a SHV focou no setor de energia e na macro, expandindo rapidamente suas atividades. Abriu novas lojas macro ao redor do mundo com empresas parceiras locais. Em 1997, a SHV, não conseguindo manter sua posição de player frente às companhias maiores de capital aberto, vendeu suas lojas macro na Europa. Utilizando as empresas Calpan e Pan LPG como base, os negócios de GLP se expandiram. Mesmo antes da queda do Muro de Berlim, a SHV já atuava na Polônia, Hungria e Tchecoslováquia. No início do novo século, a SHV adquiriu 100% do grupo Primagás e integrou todas as suas companhias de GLP na SHV Energy. As atividades se expandiram e a SHV Energy se tornou o principal fornecedor de soluções combinadas de energia para empresas e domicílios em 3 continentes. A Macro abriu novas lojas na Ásia e na América do Sul. Sendo um negócio em evolução contínua, as operações na Ásia foram vendidas. Em 2009, a Macro abriu a sua primeira loja no Peru. O desenvolvimento dos negócios na América do Sul continua. A SHV adquiriu a TSR de processamento de sucata e atividades comerciais na Europa, que com a empresa David J. Joseph Company formou o braço de reciclagem de metais. A TSR e a David J. Joseph Company foram vendidas em 2006 e 2008, respectivamente. Em 2000, a empresa NPM Capital uniu-se ao grupo. Como provedora de fundos privados, ajudou companhias nos Países Baixos e na Bélgica a se desenvolverem e está se expandindo no setor de saúde na Holanda e na Bélgica. A Dias continuou a se expandir com a aquisição acionária em campos de petróleo e gás nos Países Baixos e no Reino Unido. Experiência e conhecimento ajudaram a torná-la o parceiro preferencial nos campos de petróleo e gás em produção ou em desenvolvimento. Em 2007, a SHV já havia ampliado suas atividades com a aquisição da Mammoet, especializada no transporte pesado e içamento para áreas onshore e offshore em todo o mundo. O valor da Mammoet está na melhora da eficiência dos seus clientes, na fase de transporte ou no processo de construção. Desde a sua aquisição, a Mammoet tem crescido e fortalecido sua posição de liderança, estabelecendo tendências e recordes em todo o mundo. Em 2009, a SHV adquiriu a empresa Erics, que fornece uma ampla gama de componentes de engenharia mecânica de alta qualidade e serviços logísticos e técnicos associados para clientes em todo o mundo. Com conhecimento e inovação, a Erics contribui para operações empresariais de clientes e fornecedores.
Em 2011, a Erics adquiriu várias empresas de grande porte nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a SHV vem demonstrando a sua capacidade de mudar. Entretanto, os valores e o espírito empreendedor desta companhia são fatores que permanecem imutáveis.